Boa tarde, senhoras e senhores. Seguinte, hoje eu vou estar mostrando para vocês a nossa nova base. Seguinte, essa daqui, rapaziada, ficou sendo a nossa nova base. Ela é uma base bem interessante. Eu não fugi muito, né? Formato de domo aí. Eu acho que combina muito com Skyblock. Eu ainda não fiz nada na parte de cima, porque a nossa base ela tá praticamente toda dentro do domo. A única coisa que eu fiz em cima foi plantar algumas árvores que eu ocasionalmente aí tava usando. E também fiz uma farm de cana-de-açúcar, que fica funcionando aí pra gente o tempo todo, né? A gente tava precisando de cana-de-açúcar para fazer algumas coisas. Então eu tive que fazer aquela farm ali. E bom, a paleta de bloco que eu escolhi utilizar foi uma paleta mais focada no end, né? Eu queria utilizar aí as endstones, eu queria usar as paradas, então eu acho que assim, eu acho que essa paleta aqui ficou bem interessante. A nossa base, ela é dividida em 4 partes, né? Pelo menos esse primeiro andar é dividido em 4 partes, e são praticamente salas, né? Então a gente tem aqui quatro salas grandes, onde a gente vai poder fazer diversas coisas. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma sala que ainda não tem tanta coisa, né? Eu mexi com o mecha já, não automatizei o mecha 100%, só fiz os tiers. Nesse tier azul aqui, eu acho que é um tier bom. O Applied já estava automatizado e que tinha as fornalhas, algumas outras máquinas aí que a gente ocasionalmente usa, né? E aí, assim, o que mais deu trabalho de mexer até então foi a nossa peneira, né? Vocês podem ver que eu mexi bastante, fiz bastante coisa. Então vamos começar mostrando o que é cada coisa aqui, né? Bom, de início, aqui a gente tem as nossas peneiras. Como o cabo é uma parada muito feia, eu quis usar o Laser I/O para energizar. Eu não tinha usado, não para energia, né? Então eu quis ver como é que era. E cara, ele é bom, porém, eu acho que em processos são extremamente rápidos, gastam muita energia, eu não acho que ele seja viável. Porém, nesse caso, como a máquina ela tem um tempo de 80 ticks para funcionar, ele funciona perfeitamente. O maior problema é que eu não consegui extrair diretamente do Flux Point, tive que usar uma Energy Cube. Talvez a Energy Cube esteja limitando a extração aqui, pode ser, mas eu não conseguia testar, então eu não vou saber confirmar. E bom, eu fiz peneira de basicamente tudo, então assim, eu fiz a peneira de Endstone, que a gente já vinha peneirando manualmente, e a gente tem a de Soul Sand, aqui a gente tem, se não me engano, isso daqui é Dust, e a gente tem ali a de Blackstone, né? E aqui atrás, olha só, a gente tem a de areia e a gente tem também, aqui a gente tem a de gravel, né? Tá um pouco bagunçado, quis fazer muito compacto, mas a gente nem precisa ficar acessando isso daqui manualmente, então tanto faz. Aqui eu fiz as gerações, né? Eu fiz todas usando os drawers e tal, então o que a gente tem aqui é de cobblestone, aí aqui a lava escorre, já temos a de endstone, utilizando o create, né? Eu fiz a de soul sand e a de blackstone, né? Então a gente usou o create pra fazer isso daí. Tem outras formas de se fazer isso, principalmente a blackstone, por exemplo, a gente poderia fazer com o create, mas a gente também poderia fazer com aquele mod, esse tractor. O problema do tractor, cara, é que ele gasta 1.5 segundos pra fazer um bloco, então demora muito, sabe? E assim, eu acho que aqui dá pra fazer de pack por pack, então eu acho que compensa até mais. E a blackstone em si, ela rende bastante, porque quando você peneira a blackstone, ela dá uma grande quantidade de pebbles, né? E eu tô convertendo essas pebbles em bloco ao mesmo tempo, e aí fica tudo bem bacana. Olha só, eu converto utilizando um drawer e jogo de novo. Eu tentei utilizar, por exemplo, em cima aqui, para transferir muitos blocos e tal, e puxar, eu usei o puller e o pusher, né? Que você consegue puxar e jogar itens com o próprio drawer. Eu tentei usar aqui um pusher e um puller, até deu certo, porém ele era muito lerdinho, e vinha uma grande quantidade de pebbles, e acabava que atrasava um pouco. Então, tipo, tava ficando sobrando bastante recurso aqui, tipo, tinha 10.000 pebbles. Então eu achei melhor usar o cabo, por mais que um pouco feio, eu achei que ficou mais interessante. E aí eu usei o create aqui, né? Não tem muito segredo. Cara, é tudo muito fácil, né? O pack ele não te dá nenhuma trava no create, não tem nenhuma recipe modificada. Então é basicamente madeira e algumas coisas que a gente pega nas peneiras, né? E ficou sendo isso, né? Eu já linkei tudo isso daqui no nosso sistema. Eu fiz os controlezinhos aqui dos 3 principais, né? E linkei tudo no sistema com storage bus. A gente tem um bloco chamado storage controller e ele é dos caches de storage. E ele consegue unir todos esses. Como funciona aquele mod de barrel que a gente usava no 1.12? Todos os drawers tinham que ficar um do lado do outro e você colocava ele no meio, né? E aí tinha um range de 12 por 12 cada direção. Então geralmente a gente deixava ele no meio. E aí ele funciona basicamente da mesma forma, só que eu não sei o range dele. Mas ele funciona dessa mesma forma. Tipo, tudo que tá junto dele ali, ele vai pegar, né? E usei o storage bus para coletar tudo. Então no nosso sistema agora a gente tem todos os recursos, né? Que a gente gera aqui, a gente tem no sistema. É claro, na verdade eu acho que não todos, né? O de gravel não tá conectado pelo fato vai ter um cabo, provavelmente. Que tá tendo um cabo. Então o de gravel, ele não está conectado. Mas dá para resolver isso muito fácil também. Só a gente pegar um barrel aqui. Tô madeira, cara. É uma das coisas que a gente vai ter que resolver. Eu pegar bastante madeira na mão. Olha só, vamos fazer aqui uma pequena automaçãozinha. Só pra gente. Pequena gambiarra, só pra gente poder conectar ali o barrel de redstone também, né? Olha só, eu transformei ele no baú do Sophisticated. E o que eu vou fazer, cara? Pior que de qualquer forma não vai dar muito certo, né? Porque aqui iam ser. Ah, não, é só colocar nesse bloco aqui, ó. E aí, que se eu colocar esse barrel aqui, eles vão se juntar. Que aqui ele vai encher de cobblestone. Vai ter problema não. Creio que aqui. Ah, ele já juntou, tá vendo? Então aí a gente tem literalmente tudo. É uma gambiarrazinha, mas é só um barrel ali pra fazer uma conexão,
conexão, né? Então não tem tanto problema. E todos os nossos recursos estão no sistema. O problema é, eles não estão duplicados ainda, porque a gente teria que mexer um pouco mais com o Integrated, um pouco mais ainda com o Applied. E o Applied eu fiz bem o básico para poder, tipo, Buzz e alguns autocrafts aí básicos, né? A maioria das coisas eu tô fazendo na mão até então. E olha só, isso ficou bem legal, cara. Eu gostei bastante. E vocês já viram, né? A gente tem uma área aqui embaixo, eu deixei ela pra gente poder passar cabos e colocar essas bagunças. Então a gente tem essa região, né? E olha só, a gente acessa ela aqui pelo elevator, né? E aí você deve estar se perguntando, nossa, Lucas, mas esse sistema que você tem aqui, não tem nada conectado nele, nem em cima aqui também não tem nada, né? Tem uma área pra passar cabo, mas não tem nada. Aqui também não tá tendo nada. Então, rapaziada, o nosso sistema de verdade, ele tá aqui, tá? Aquele sistema lá, ele é mais visual. Eu gosto de ter um sistema no meio da base, eu acho da multibloco bonita. Principalmente essa nova versão dela aqui, eu acho ela bem mais bonita que a antiga. Então eu sempre gosto de fazer, mas ter que tirar os cabos a partir deles fica um pouco feio, então eu sempre faço um pra baixo. Olha só, aqui tem os autocrafts, eu fiz bem pouco, tá? Bem gambiarra mesmo. É só pra gente poder ligar algumas coisinhas e automatizar algumas coisas, então bem tranquilo. Aqui eu fiz um port bus só com as paradas do reator mesmo, pra já ficar jogando. Por isso que eu linkei tudo no sistema, pra mim não ter que preocupar com isso, né? E a água tirando de uma sink por enquanto, que eu ainda não fiz nenhum HD de água nem nada. Os discos estão aqui e isso aqui tá aqui, né? Agora, cara, tem o nosso P2P. Antes deixa eu mostrar pra vocês que a gente tem uma área aqui também, que é uma área mais da bagunça mesmo. Eu fiz essa outra área aqui, né? Sobrou muito espaço. E é uma plataforma geral, assim. E nessa plataforma, cara, por enquanto não vai ter nada, tipo, as paradas mais bonitas, assim, eu pelo menos gostei bastante daquela automação que eu fiz. Achei ela bem bonita. Então eu deixei ela lá em cima. Porém, algumas partes mais feias, tipo, isso aqui, né? No caso aqui é o boiler que alimenta aquelas duas peneiras, né? Cara, por enquanto isso daqui vai ficar aqui, tá ligado? Porque isso aqui é uma parada feia. Aí eu considero um negócio feio, principalmente que eu tô usando lava pra alimentar aqui os Blazing Burns. Então acaba com um negócio muito trambolho e tal. Então, assim, eu acho que uma parada um pouco feia. Por isso eu não quis utilizar. Essa área vai ser mais pra isso, sabe? Porque as paradas são mais feias ou processos maiores com a nossa. Quando a gente for duplicar os minérios, a gente vai ter que usar tipo, umas 13 do squeezer, né? Do mechanical squeezer. Então, tipo assim, você 13 máquinas assim enfileiradas, fica um pouco feio. Então eu prefiro deixar aqui embaixo, né? Eu poderia fazer isso numa compact machine, mas eu não tô muito afim de usar compact machine nesse mapa. É só literalmente pro que for preciso ou coisas que gerem lag. Aí eu vou deixar na compact machine. Mas fora isso, cara, quero fazer tudo no overworld, fazer uma areazinha. E acaba que tem que ter uma areazinha da bagunça. Então vai estar sendo essa região aqui, beleza? Bom, agora voltando aqui pra dentro, eu quero mostrar pra vocês o nosso controller. Eu tenho uma maneira muito específica, cara, de fazer o meu P2P. E eu sempre fiz assim, desde que eu jogo desde 1.12. E eu nunca deu problema. E eu acabei gostando de fazer dessa forma. E é basicamente o seguinte. Aqui a gente tem o nosso controller, tá? Geralmente eu não faço controller 7x7. Geralmente eu faço 5x5, que é mais do que o suficiente. Mas aqui eu fiz o 7x7 pra mostrar como seria. Eu gosto de parar por cores. Então a de cima eu coloquei no azul normal. E a de baixo eu coloquei no light and blue, com azul claro, né? E como é que eu fiz aqui, rapaziada? A gente tem o nosso sistema principal, que é esse sistema aqui. E a gente tem esse outro sistema aqui, que é um sistema, que é uma subnet, que a gente chama, né? A gente tem vários usos para subnet e uma delas é esse. Nesse caso aqui, a gente pode transformar o nosso sistema numa subnet também, mas daí a gente deixa para o caso, né? Nesse caso aqui, essa subnet, ela tem como único e exclusiva função passar energia para os P2Ps que estão ligados ali ao redor da nossa base. E esse controller aqui é onde está os nossos P2P, onde eles estão realmente conectados. Então, como é que eu coloco P2P em todas as faces? Aqui no caso eu não coloquei em todas as faces, porque a gente não vai usar tudo isso, porque nesse pack a gente tem o nosso wireless connector e o wireless hub, que é bem roubado. Ele é praticamente infinito. Ele é tipo um quantum, só que ele não funciona entre dimensões. Se você precisar de entre dimensões, você usa ali o quantum, né? O que é da própria Applied, né? Quantum ring, que ele não é um receita padrão. É o quantum Inger e o quantum link chamber, né? E dentro você bota ali uma quantum, a singularidade quantum lá. É esquisito esses nomes aqui. Então eu separo os P2Ps, né? Lembrando que esse cabo aqui só passa 8 canais. Então olha só, eu tenho enter separando todos eles aqui, né? E eu ligo, por exemplo, se eu quebrar esse cabo aqui, pra ver se não tem nada, tá? Então, tá tudo conectado nesses dois P2Ps, então deixa eu quebrar aqui, olha só. Eu desligo eles estão desligados. Por quê? Porque os nossos P2Ps, tá vendo que eles estão no sistema? Ou seja, eles estão conectados no sistema. Então esse cabo que tá aqui, ele já é um cabo fora do sistema. Ou seja, ele não consegue puxar energia do sistema. Então geralmente quando você usa o P2P dessa forma aqui, o que você vai puxar um cabo P2P e você vai ter que energizar ele de alguma forma. Eu vejo muita gente usando o Energy Acceptor, né? Diretamente no cabo. Porém, você pode usar um controller para fazer isso. E aí esse controller, ele tem essa função de energizar, né? De ligar esse P2P. E aí eu uso um cabo denso, não só um, né? Como eu fiz. E aí eu faço isso em todas as faces, né? Vou separando tudo e tal. Conta 8 e vai separando. E eu uso depois um cabo denso para ligar, né? Eu ligo todos os cabos. Geralmente quando você faz o 5x5, faz só uma fileira e liga tudo de uma fileira, que vai dar 32 canais. Mas aqui como é um 7x7 deu mais, né? Então tive que fazer uma no meio pros de baixo e umas nas laterais pros de cima aqui. E a partir disso, todos esses P2Ps, eles
estão conectados nesse outro controller aqui. E o porquê eu gosto de fazer isso? Porque a partir desse controller, cara, eu posso tirar quanto P2Ps eu quiser, né? Eu posso, por exemplo, eu puxei um cabo, né? Vocês viram, olha só, eu consigo puxar P2P aqui, consigo puxar outro P2P ali, né? Que no caso eu puxei dois P2P diferentes. Então eu fico tendo aí disponível pra mim, né? 32 canais praticamente, né? Eu posso puxar 32 P2P diferentes só nesse cabo aqui, em qualquer lugar da minha base. Assim, eu sempre fiz isso, né? Eu, desde a 1.12, eu até tenho um mapa da 1.12, eu vou dar uma entrada lá e vou mostrar pra vocês que lá eu explorei isso daqui mais ainda, então fica bem interessante pra vocês verem. Mas eu vou mostrar isso daqui a pouco. E a partir disso, eu faço, né, o meu P2P. É que eu geralmente faço, né? Pelo menos nos packs mais antigos, quando a gente não tinha esse addon do wireless aí, era fazer isso daqui em todas as faces. Você faz em todas as faces, literalmente em todas as faces, e puxa pra todas as direções da sua base. Então, eu gosto de fazer meu P2P assim, tem diversas outras formas de fazer. Não acho que daqui seja tão necessário no TM, porque, por exemplo, aqui minha base tá em 4 quadrantes, então, tipo, eu vou usar 4 P2Ps nessa parte aqui, né? Eu vou usar, tipo, um aqui, um aqui, um aqui e um ali, né? Mas eu quis fazer só pra mostrar pra vocês. Às vezes a base de vocês tão diferente da minha, então fica melhor. Como o meu mapa eu vou estar dividindo ele em vários ilhas diferentes, né? Assim, para alguns mods são maiores do que outros, então eu vou ter que fazer um espaço maior. Então, por exemplo, quando eu for mexer com moderno, eu vou ter que ter um espaço só pro moderno, para as abelhas um espaço só para as abelhas, para os geodos, né, um espaço só para os geodos. Então acaba que isso daqui eu não vou usar tanto nesse pack em específico no estilo de mapa que eu quero fazer. Porém, dependendo do seu estilo de mapa, isso daqui pode ser bem útil, né? Principalmente early game, porque isso daqui é mais barato do que ficar usando os wireless connector. Então é assim que eu gosto de fazer meus P2P, tá? E fica sendo assim que eu faço. Senhores, estou aqui em outro mapa, né? Pra mim poder mostrar pra vocês o que eu queria dizer com aquele tema do Applied lá que eu fiz malucão. Qual é a utilidade dele? Bom, tô em outro modpack, vocês já perceberam isso, creio eu que já perceberam. Tô aqui no Divine Journey 2, pra quem não conhece, é um pack expert da 1.12. Ele é um pack, pra quem não sabe o que é um pack expert, né? É um pack onde ele tem a sua progressão gateada, né? Ou ele é um pack mais difícil por causa do mod, né? Então você pode considerar ali o Greg Pack um pack expert, né? Porque ele é uma gerenciar, você tem que gerenciar bastante recursos e tal. Então, no caso desse mod aqui, tudo praticamente é modificado e você tem que ir seguindo as quests. Você não pode, por exemplo, começar do capítulo 1, querer ir direto pro mecanismo, por exemplo. Você não vai conseguir. E, por exemplo, uma steel casing vai gastar, além de gastar steel, e como é que você vai fazer steel sem ter entrado no mecanismo, né? Você vai ter que gastar ali biodiesel com osmio, né? E aí você vai precisar de um outro ingot. Para você poder fazer ali uma metallurgic infuser, você vai precisar ali de uma grande quantidade de steel e desse outro ingot. E aí você tem toda uma progressão que você tem que seguir para você chegar nesse teu mod, né? Por exemplo, para você fazer um controle do applied, por exemplo, você vai precisar ali das paradas normal, porém você precisa do biofuel também, né? Então, assim, ele tem essa dificuldade, né? Então, por exemplo, pode ver que aqui no applied, no capítulo 5, eu consegui entrar no applied e fazer um sistema do applied, porém eu não consegui fazer um painel de craft, então eu consegui fazer apenas o ME terminal normal. Eu não consegui fazer um crafting terminal porque ele já ia ali um processador que ele gastava um recurso que eu ainda não tinha acesso, que no caso era esse daqui, né? Pra fazer autocraft, cara, eu só consegui fazer no capítulo 13, né? Que eu fiz aqui o ME Interface na 1.12, se faz autocraft com o ME Interface, tá? Por isso que eu tenho tanto costume de usar o ME Interface, porque na 1.12 eu usei muito, né? Porque não tem o pattern provider e sim o ME Interface, né? Pra fazer aqui, olha só, preciso aqui do Methodologic Processor, que a gente usa Osmiridium, que é Osmium com Iridium, e também utilizei essa casing aqui no pack. Aqui a gente tem vários tiers de casing. Eu não lembro se essa daqui era a última, creio que não era. Ah, não, olha, depois dessa tem a de Soul, aí depois da de Soul tem a de Soulless, aí a de Soulless é a última, né? A gente tem várias machine frames, né? Que essas machine frames passam por diversos mods e isso daqui representa os tiers que você tá no modpack, pelo menos na parte de máquinas, né? E aí tem várias quests. Esse pack aqui é um pack que eu gosto muito, eu jogo ele em off. Atualmente eu tô com 400 e poucas horas e eu tô na metade do pack, tô na aba 15, né? Na verdade eu tô na aba 17 por aí, que eu não mexi ainda com isso daqui e então eu tô basicamente no Botania / Blood Magic, né? Então eu tô fazendo um pouco de cada, né? E cara, esse pack aqui, Pack Experts, eles são muito bons pra você aprender o máximo de cada mod. Você vai fazer automações assim que você nunca pensou tá fazendo de mods que, né, você nunca viu, né? O Roots, por exemplo, ele veio recentemente para as versões mais novas, mas antes ele não tinha, né? Tinha só da 1.12. Então é bem interessante você ver esses mods, né? E olha só, essa daqui é a minha base, eu tenho meu sistema do Applied aqui, e eu quero mostrar pra vocês como ele funciona, tá bom? Eu creio que eu consegui, acho que eu tirei, né? Mas beleza, olha só. Aqui eu fiz aquele mesmo esquema que eu mostrei pra vocês, só que aqui eu fiz um 5x5, então ele tá um pouquinho diferente. Lá eu tive que puxar vários cabos pelo fato do 7x7 ser maior, mas como o 5x5 dá 32 certinho, então eu posso fazer isso utilizando apenas um cabo central. E aí aqui é o mesmo esquema, tá? Eu puxei. E qual que é a graça, né, de utilizar isso daqui? É que a partir desse cabo central, eu consigo puxar uma grande quantidade
quantidade de P2P. No caso aqui, olha só, eu consegui puxar 30, eu puxei 20 P2P e aqui embaixo eu já tô puxando mais 7, olha só. Então eu tenho esse cabo central que eu deixei aqui na base na cor preta e aí a partir dele eu consigo puxar P2P em todos os cantos da minha base. E aí quando tá no sistema principal eu coloquei azul, né? E aí fica preto, azul, o laranja é subnet, então não conta passes do meu controller, né? Não só as externas, como eu também conecto por dentro, tudo certinho. E eu conecto eles numa subnet. E dessa subnet eu consigo literalmente conectar todas essas faces de P2P, todos os canais nisso daqui. Então, por exemplo, aí você pode até fazer a conta se você quiser, né? Cada face dessas vai me dar 32 canais. Então você consegue transportar todos esses canais aqui em um cabo dentro, né? E tirar aonde você quiser. E o P2P serve para isso, né? Para você poder com um cabo só ou fazer uma logística melhor na sua base, né? Em vez de você ter aquele monte de cabo Fluix espalhado, ligado no controller, e aí chega um ponto ali que você não sabe, tá ligado, o que tá desligado, que você não lembra, mas você não tem um controle mais do seu negócio, né? Da sua base, e você utiliza dessa forma. Então, o P2P serve pra isso. É, assim, tem várias coisas, né, cara? Tem várias formas de fazer isso daqui. Eu gosto de fazer dessa forma que, cara, nunca deu problema, sempre funcionou, né? Rapaziada, voltando aqui pro nosso mapinha de TM10, duas coisas que a gente vai precisar fazer agora. Uma delas é, a gente precisa, onde eu tô perdido nos quadrantes aqui, eu tenho que fazer alguma sinalização. A gente precisa, né, inicialmente aí, automatizar, né, toda a nossa duplicação, né? No caso, a gente precisa duplicar todos esses fluxos aqui que estão em chunk, fazer o processo, transformar eles em bloco e duplicar eles. E a gente também precisa fazer uma forma de madeira. A forma de madeira, cara, creio que é a melhor forma possível é com Create, né? E não é tão difícil, sim, é uma forma bem tranquila e a gente pode estar fazendo ela aí facilmente, né? Então, é isso que a gente vai ter que fazer por enquanto, né? Porque creio eu que seja ali a melhor coisa a se fazer por agora. Então, vamos lá. Pra gente começar a fazer isso, a gente vai precisar começar a mexer com o Integrated. Eu já peguei algumas saplings que eu já tinha peneirado e eu já tinha começado a farmar as madeiras. Porque, olha, se a gente for ver aqui a quantidade de chunks que a gente tem, a gente tem 10 chunks diferentes. A gente tem que fazer farm de todos eles. Então, a gente vai precisar de 10 desse bloco aqui, ó, que é o Mechanical Squeezer. Que é a única forma interessante que eu encontrei de estar automatizando isso daqui, né? A gente vai precisar do nosso Squeezer. Então, eu vou quebrar ele aqui. E eu vou também, na verdade, eu até posso deixar ele aqui, porque eu vou precisar automatizar de qualquer forma. Porém, eu vou precisar de mais um bloco aqui do lado. Eu vou colocar o nosso Squeezer aqui de novo. Olha só, vou deixar ele aqui. E eu vou precisar também, aqui no caso eu tô sem range, né, rapaziada? Porque eu tô com o cabo ali. Eu vou precisar do mod do Integrate. Eu vou precisar de um Dry Basing. Então, vamos colocar ele ali. Olha só, a gente coloca ele aqui do lado. Ele tem um autotipo. E aí, pra gente poder fazer, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de pegar algumas árvores de main wheel. Então, deixa eu ver aqui. Eu já tenho range, ó. Main wheel. Vou pegar esses aqui. E eu coloco esse bloco aqui. Olha só, eu vou colocar aqui no baú que já fica mais ou menos automatizado. E ele vai gerar isso aqui pra mim. Isso daqui, ele vai, primeiramente, ele leva um certo tempo e ele começa a secar, né? E aí eu tenho os main wheel chunks. E eu preciso desses main wheel chunks pra mim poder fazer o nosso squeezer. Olha, porque os squeezer que a gente vai usar, eles vão gastar uma grande quantidade de blocos. Olha só, porque cada bateria gasta 2. A gente precisa de 2 baterias por craft. Então a gente vai precisar de muito desse recurso. O resto aqui é extremamente tranquilo. É só isso que a gente vai precisar de muito, né? Porque a gente gasta praticamente 3 blocos, né? Que gasta 3 main wheels separados, né? Então a gente vai ficar farmando isso daqui. E o que a gente pode fazer? Olha só. A gente pode pegar esse baú aqui. A gente não vai utilizar mais. Colocar isso aqui. E a gente pode pegar esses cabos de item que a gente não vai usar mais. A gente faz assim, ó. Uma automação bem simples, mas que vai funcionar. A gente poder remover os cabos e deixar tudo aqui. Olha, deixa essa madeira fazendo aí. Conforme for ficando pronto, ele vai sendo feito. E a gente também pode aumentar, né? Isso aqui com o nosso time na bottle, né? Olha que creio eu que rapidamente a gente vai terminar uma grande quantidade de bom. Aqui os nossos blocos, né? Finalizados, eles já ficaram prontos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e a gente vai descer aqui na nossa farm, tá? No nosso tema. A gente vai jogar isso daqui aqui. E o que a gente precisa para fazer o nosso dry basing, né? Os nossos mechanical squeezers. Vamos ver aqui o que a gente tá precisando. Creio que a maioria das coisas a gente já vai ter. Olha só, a gente vai precisar de bastante redstone. Então, aquele aqui já deve ser o suficiente. Aqui agora a gente vai precisar de alguns. A gente vai precisar transformar alguns de novo em coisa. E creio que isso aqui já dá. Eu não sei se está. Beleza, deve dar, né? Aí ele puxou, beleza, legal. E agora eu só preciso fazer alguns do squeezer normal, né? Então eu vou precisar de alguns blocos de ferro. E eu vou ter alguns mechânico squeezer aqui pra gente. Olha, fazer aqui do bloco normal, 14 mais que o suficiente. A gente não vai. A gente precisa só de 10, então bem tranquilo, olha só. E aqui a gente já tem o suficiente. E bom, agora vamos vir aqui pra nossa área, onde a gente vai fazer essa brincadeirinha. E vai ser mais ou menos aqui, cara. Deixa só pra mim ver aqui onde é que é mais ou menos certinho. Olha só, é bem aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer? Os únicos recursos que a gente tem que duplicar são os chunks. Então a gente precisa especificamente deles, né? A gente não vai precisar dos outros, porque os outros eles não vão ser necessários pra gente. Como que eu quero fazer isso daqui? Como que eu acho que ficaria legal eu fazer isso daqui? Eu posso fazer essa duplicação lá embaixo, mas assim, eu tava pensando, cara, até que esse squeezer aqui não é tão feio, né? E a gente vai ficar uma parada mais ou menos assim, rapaz. Nossa duplicação. E aqui vai ter uma fornalha de Odemod. Eu já até fiz
fiz uma aqui, mas essa daqui eu fiz pra gente poder usar, né? Vai ter uma fornalha de Odemodium assando isso daqui tudo, né? Então, assim, é um processo extremamente rápido, né? Eu ainda posso chegar isso aqui mais colado nisso aqui ainda. Então, ficaria um processo, né, extremamente completo. Não gastaria tantos blocos. E a gente nem fugiria tanto dessa parte. A gente teria outra parte toda aqui. Porque eu quero mudar isso aqui tudo, tá, rapaziada? Eu vou mudar todos esses recursos. Então, aqui eu vou colocar todos em drawers. Eu vou colocar um drawer para cada. Porém, os recursos base, que são esses aqui, eu quero colocar eles em um drawer próprio. Então, a Gravel, ela vai ficar inicialmente dentro de um barrel. E aí, a gente vai fazer todo esse processo e vai passar. Porque tudo que a Gravel dropa pra gente, cara, é praticamente ingot, né? Então, se eu vim aqui no baú, olha só, poucas as coisas aqui não são, né? No caso, seriam esses blocos, ametista, né? Os ingots, né? O diamante, o esmeralda, o carvão, o flint, né? Então, é pouca coisa que a gente salva, né? A maioria que dropa, ele vai vir pra cá. Mas, eu inspirei em burro agora. Eu tava pensando, por que ele não tá entrando e tal? E por que ele não tá entrando? Porque tá bloco, né? No outro lá, eu tentando tirar os chunks, né? Então, ele não vai entrar. Então, eu fiz aqui um simple compote block, é bem baratinho. E eu vou estar tentando utilizar ele pra poder coisa. Eu só tô tirando os upgrades aqui, que eu vou reaproveitar eles, que os upgrades são um pouquinho chato que a hora de fazer. Então, olha só, vamos usar esse simple compacting drawer aqui. Eu não utilizei, mas creio que deve funcionar da mesma forma. Vamos lá, vamos colocar ele aqui. E aí eu tenho que pegar aquele processo que eu tinha feito antes, pegar cada chunk e selecionar. Que eu tirei ali também o controller, que eu achei que podia ser ele que tava causando o problema. E eu acabei tirando. Mas como não era, vamos colocar ele aqui de novo. Talvez por estar conectado aqui, não poderia conectar em outro lugar. Mas não é o caso, já. Vou conectar, pegar um de cada aqui de novo. Ó, aqui eu nem preciso transformar em bloco, tá? Eu só pegar os chunks mesmo, testar aqui pra ver se vai dar certo. Creio que vá. Aí, ó, já vai transformar direto em bloco. Como a máquina não entra chunk, então eu não vou precisar filtrar nem nada. Então aqui já vai funcionar direto. Aí eu colocar tudo, filtrar certinho, colocar configurei. Se eu usar com applied, então funcionaria também, mas sinceramente eu gostei dessa forma aqui, usando os drawers. Eu achei que ficou até melhor. Agora eu vou usar os drawers, deixa eu só colocar os drawers aqui, beleza. Aí agora eu preciso linkar eles, então eles já estão conectados aqui, eles já vão começar a entrar. Eu não sei se tá com cabo lá ou não. Creio que não, porque o cabo tá no meu inventário. Não deve ter um cabo ali não. Agora vai começar a entrar. Olha só. Aí já tem algum aqui, algum ali já tá entrando, já que eu já tinha visto. Aqui, ó, o ouro já tá entrando, tá funcionando. O que eu preciso fazer agora é ver qual que é aqui, cara. Qual que é? Esse daqui é desse lado? É desse. Olha aqui, né? Ele tá entrando como coisa, né, velho? Pô, aí complica um pouco, né, colega? Aí você me complica, né? Tá, então vamos testar aqui, rapaziada. Antes disso, eu preciso limpar tudo que eu coloquei, porque eu acabei lotando todos os sistemas, né? Então a gente vai estar utilizando o Simple Compacting Drawer, que a gente tem que transformar aquele chunk em bloco, né? Existem outras formas de fazerem isso, mas como aqui já faz direto, eu não vou usar nenhuma máquina, nem fazer nada que use energia. Eu creio que esteja tudo limpo, né? Sem nada. E aqui agora, eu vou ter que pegar o drawer e vou ter que setar os primeiros aqui para ele puxar o lead block, né? Uma vez que eu setei, cara, não tem mais problema, tá? Porque como sempre vai ficar entrando um negócio e é muito rápido, né? Então não tem problema. Aqui eu boto um pack e eu tenho que botar um pack em cada um. Pronto, beleza. Aqui agora eu só tenho que colocar os coolers, né? No caso, eu acho que esse daqui entrou já. Esse daqui é o left. Então eu só vou tirar metade e olha só, ele já começa a entrar. Então é esse daqui mesmo. E os outros que estão configurados vai para esse lado. E olha só. E desse jeito já tá tudo pronto. Agora eu tenho que energizar de novo, né? Então eu vou estar utilizando aí o laser IO e o cardzinho de energia que eu tenho aqui no sistema. Eu coloco todos eles aqui. E os cards eu tenho que colocar um por um porque eu tenho que selecionar fácil. Então eu só vim aqui no Squeeze e inserir o cartão no insert, obviamente, porque para extrair, a gente está extraindo direto a bateria. Aí é um tom vermelho no caso, né? Que no caso seria para extrair. Mas como a gente só quer inserir, é verde. Corzinha verde nele. Então beleza. Eu acho que aqui deve ficar faltando um. Qual foi? Foi esse. Tem. Também tem. Faltando algum, cara? Acho que não, né? Todo mundo com energia, né, cara? Então beleza. Agora eu tenho que conectar eles. Então eu pego aqui o primeiro, ó, e passo para todo. Pego desse, jogo para cá. E pego desse, passo para todo mundo aqui. Aí esse aqui, cara, eu vou pegar aqui de cima aí para estar mais perto. Então agora deve todo mundo com energia. Aí eu conferir. Todo mundo energizado. Olha só. E vai começar a fazer. Ele vai começar a trabalhar. Ele até pode entrar com a chunk aqui dentro. Porém, como ele só faz um por vez. E quando faz já entra outro, nunca vai acontecer, né? Então é bem tranquilo. E agora o que eu vou precisar? Vou precisar de uma fornalha boa o suficiente para tancar isso daqui. Então eu vou estar usando uma fornalha de Odemodium, né? Aí eu vou precisar passar alguns cabos aqui. Vou estar utilizando o Logistical Transporter mesmo, no tier mais alto, porque fazer um upgrade para cada um desse daqui é um pouco caro. Então vamos lá. Iron Furnace. Vamos fazer as fornalhas aqui então. Vamos tentar fazer o melhor tier possível que a gente conseguir. Bom, a gente pode até pegar os cursos direto daqui duplicado agora, né? O problema é tem que olhar um por um e ver qual que é, né, cara? Não sei onde é que tá o ouro, velho. Agora tá amassar ele aqui, só que tá duplicado. A gente poderia duplicar ele até mais uma vez, se a gente quisesse, na Enrichment Chamber. Não seria uma duplicação 100%. De 3 ia virar 4. Mas eu não vou fazer isso não, cara. O que tiver dando ali já tá de bom tamanho, pelo menos por
por enquanto. E que, tipo assim, a gente tem outras gerações, né? Então, isso daqui não seria a melhor possível, né? A gente tem gerações de recursos melhores do que essa. Então, eu não sei se compensa investir nessa em específico. A gente vai precisar de um pouco de Blaze Rod, então deixa eu ir lá no Nether pegar. Beleza? Vamos pegar aqui. A gente tem uma fortaleza lá no Nether, então fácil de pegar esses recursos aqui. É que a gente vai pra de Netherite, né? Que vai faltar isso. Também vai faltar uma Soul Sand. Não que a Soul Sand seja um problemão, né? Peneira de Soul Sand, se não me engano, é essa daqui, né? Sands aqui. Então a gente faz a fornalha de Netherite. E agora a gente faz a de Aldemodium. De Vibranium não vai ter como por agora, mas quem sabe em algum momento, né? Aqui a gente só vai precisar de um pistão. Então eu creio que a gente possa até automatizar ele. Tá automatizado, né? Porque a gente usa ele para alguns crafts. E aqui a gente tem que botar a nossa fornalha de Aldemodium. Vou estar colocando ela aqui mesmo. Olha só, aqui a gente precisa energizar a fornalha. A fornalha eu vou ter que usar um Flux Point, que eu acho que o laser aí ele não aguenta, porque a fornalha realmente ela gasta muita energia, ela vai ficar funcionando o tempo todo praticamente. Então, né, um burning rate muito rápido. Então eu acho que o laser aí ele não aguentaria. Olha só, vou pegar aqui um Mechanical Pipe. Eu acho que a gente vai fazer mais na realidade. Vamos fazer um pouco aqui rapidinho, porque eu acho que a gente não vai ter o suficiente para fazer todos os tiers, né? A gente também não tem alloy do mecanismo ainda, porque eu não automatizei. Dura a situação, rapaz. A gente tá bem duro aí de recursos básicos. E bom, fiz alguns cabos do mecanismo aqui. Vou estar utilizando eles por enquanto, rapaziada, mas você pode usar qualquer coisa que você quiser aí que transporte, tá? Eu vou usar o mecanismo por agora, porque como eu preciso de uma grande quantidade de cabos, eu acho que o pipe ficaria um pouco caro. Então eu vou estar optando aí por usar o mecanismo mesmo, mas antes deixa eu ver se ele vai entrar certinho, né? Que ver isso aí também. A gente vai colocar aqui a saída dele, né? Pra ele entrar por baixo. Aí beleza, já vai entrar tudo certinho, deixa o auto só. E aí a gente só precisa colocar algum lugar pra eles entrarem depois, né? E aí a gente vai ter que organizar os recursos e tal. Foi até por isso que eu deixei a farm de madeira rodando, que a gente vai precisar de bastante drawer. E aí a gente precisa organizar isso daí direitinho. Falta um pouco de bloco aqui. Bom, tá pronto, né? Essa daqui é a nossa duplicação de minérios. Não ficou tão feio. Achei que ficou até interessante. Ficou até que bem compacto, cara. Então vamos fazer aqui agora. A gente vai precisar de drawers. Porém, quantos, né? Exatamente. Isso é uma boa pergunta. Porque a gente vai precisar. Eu quero colocar literalmente tudo aqui em drawer. Eu quero que tudo aqui esteja localizado nessa região. Vá para um drawer. Exceto algumas coisas, como por exemplo a Blackstone. Eu quero deixar a Blackstone aqui. A Blackstone ela tem que voltar pro loop original dela. Tá? A Blackstone tem que ficar. Então eu vou contar quantos itens mais ou menos eu tenho aqui. E vou ter que separar em drawer. Então eu vou fazer essa conta aqui rapidinho. Cara, se eu não tiver errado as minhas contas, tá? Foi basicamente isso aqui deu. E um baú a mais, que no caso faltou, né? Foi um baú duplo e um item a mais, que no caso seria o Flint. Então a gente teve um total aí, mano, de 55 drawers, né? Que a gente precisaria aí pra poder completar, né? Agora eu tava pensando, né, cara? Onde é que a gente vai colocar esses drawers? Eu tava pensando em colocar eles no vidro, assim, ó. Acho que ficaria bem legal, ficaria bem diferente. E encaixando eles assim, ó. Olha só, eu tava pensando em colocar os drawers assim, ó. Como é uma grande quantidade de drawer, eu até poderia, né? Eu selecionar uma parede inteira só pra isso, mas eu acho que assim ficou legal, cara. E teria que ver de fora, né? Vamos ver como ficaria pro lado de fora, ver se ficaria legal também. Mas eu acho que assim ficaria legal, ficaria bem diferente. É tipo uma paredão de drawer que a gente ia ter, tá ligado? Pra aproveitar o espaço, eu acho que ficaria bem legal. E bom, os drawers eles já estão posicionados, né? O que a gente tem que fazer agora é setar cada item que a gente tem aqui, né? E a gente também vai ter que fazer vários upgrades e tudo mais. Nossa, organizei tudo, deixei tudo como checar. E agora eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz tudo certinho. A gente teve alguns probleminhas e eu tive que resolver isso de outras formas. Primeiro, a gente não conseguiu utilizar o Applied aqui, né? Vocês lembram que eu queria fazer isso com o Mass Benet do Applied. Porém, eu não consegui, porque a peneira, ela dá pra gente chunk, né? E a gente precisa entrar na aplicação com o drawer, com o war, né? Com o bloco em si. Então, como que eu fiz o esquema aqui, rapaziada? Eu passei, né? Esse OR aqui com um Simple Compacting Drawer. É o mesmo esquema do Compacting Drawer, aquele que tem 3, porém esse tem só 2, só de 2. Então, deixei só 2. E ele entra, ele joga, né? Eu utilizei um upgrade de cooler pra ele jogar diretamente pra entrada que precisa. Olha só, ele joga direto. E aqui a gente tem duas fornalhas de Aldemódio que jogam nos nossos drawers. São esses aqui, olha só. Estão todos conectados no nosso tema já. Ainda não passaram todos os itens, porém logo eles vão estar passando, beleza? Todos os itens ainda não foram passados, mas logo, cara, creio que logo aí já vai passar tudo, beleza? Creio que logo a gente já vai passar tudo e aí fica tudo certo. E de resto não muda muita coisa, tá? Eu utilizei o Laser I/O pra energizar essa galerinha toda, deu pra fazer. Então ficou bem interessante, eu acho que ficou bem bonito. Essa fornalha aqui tá me incomodando um pouco, eu devia ter deixado centralizado, mas não tem problema, assim também não fica ruim. Talvez eu mude isso daqui depois. E aí ficou desse jeito. A gente gastou um espaço relativamente pequeno, cara, pra automatizar isso aqui tudo, né? Assim, os drawers, assim, eles gastaram mais espaço, né? Porque eu quis deixar eles assim no vídeo e tal. Achei que ficou bem bacana. Tá tudo ligado no sistema. Ainda não tornou inútil os nossos drawers aqui. Eu até coloquei 2 cabos de netherite traindo, porém ainda tem muita coisa, muito item, né? Grande quantidade de item. Então acaba que ele ainda não conseguiu tirar tudo de uma maneira rápida. Mas creio que logo tudo que tem pra entrar vai entrar e lá ele, mas vai entrar tudo rápido. E aí a gente vai poder finalizar esses drawers e tirar, né? Esses barrels aqui. Minha intenção é deixar simplesmente
bastante uns access point ali embaixo e tá tudo certinho. Mas por enquanto não fica ruim, tá legal desse jeito e ficou bem bom. E ficou desse jeito aqui, né? Como eu coloquei 3 cabos ali embaixo e tem tanto recurso, olha só, tá literalmente demorando pra colocar todos os recursos nos seus respectivos drivers, mas aos poucos tá colocando, tanto é que o sistema tá enchendo, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui na guia do Mine, pra vocês poderem ver a quantidade de recursos que a gente tem. Olha só, cara, tem bastante recurso, né? A gente já tem bastante coisa, então, cara, tem muito recurso, tem muita coisa já. Então, com o tempo, né, quando começar a entrar tudo ali, já vai ficar tudo certinho. E aí eu vou até ver, né, alguns aqui eu vou até tirar esses barrels, eu vou provavelmente colocar uma coisa, deixar direto ali aquele access point, né, que aí já joga direto. Alguns eu ainda tenho que deixar porque eu utilizo, meio que eu utilizo o barrel, né, então acaba, fica um pouco complicado. Mas assim, vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante. E cara, ficou bem bonito, eu gostei bastante. Não consegui fazer isso daqui da forma que eu queria, porém assim ficou até melhor, né, eu queria ter utilizado o Applied, usando uma subnet, tal, até mostrar pra vocês, mas acabou que como se eu fizesse dessa forma, eu teria que fazer um processo a mais, né, que seria eu ainda teria que usar esses drivers aqui e usaria o Applied, então achei melhor fazer direto por eles e com as fornalhas aqui, até que rápido. Talvez eu coloque até mais duas aqui, quem sabe. Os drivers também ficaram bons, cara, recurso agora não é um problema, né, e o melhor, tá tudo vindo pro sistema de forma, né, automática, tá vindo tudo assado já, então assim, no próximo episódio, cara, a gente já tem os recursos prontos, né, então a gente já consegue começar aí a pensar em algumas coisas que a gente não tinha antes, né, a gente já pode começar ali a automatizar as receitas com mais facilidade, porque antes eu ia mandar fazer um craft, faltou ferro, faltou ouro, eu tinha que assar o ferro, assar o ouro, agora a gente não vai ter esse problema mais, já tá tudo pronto, né, e cara, o episódio de hoje vai ser esse, é um episódio que a gente basicamente terminou uma coisa que a gente fez no último episódio, penúltimo episódio, no episódio 3 a gente fez ali as peneiras iniciais, e nesse aqui a gente fez literalmente tudo, a gente fez todas as peneiras que a gente precisava, as mais importantes, né, e aqui a gente fez, né, vários processos, alguns aqui eu fiz em off, cara, porque demorou também a trazer o vídeo, porque eu tive um probleminha no olho, e tava meio ruim de enxergar e tal, e aí eu não consegui fazer antes, né, porque atrasou mais de uma semana sem vídeo por causa disso, por causa desse probleminha. E aí, agora melhor e tal, aí eu falei, não, vou trazer de novo. E aí eu tinha muita coisa que eu fiz em off, assim, nada muito, claro, nada muito demo, né, tipo, essa parte do create aqui, né, deixei a duplicação pra fazer em vídeo, pra mostrar também como eu fiz, e acabou que eu fiz dessa forma, achei que ficou bem interessante. No próximo episódio também, eu quero dar um foco maior nessa área aqui, cara. Essa área aqui, ela tá um pouco decadente, não tem nada, então eu quero entrar mais a fundo ali no Applied, fazer os mexer uns addons, tem uns addons bem interessantes e que vão facilitar bastante a nossa vida aí com o decorrer do tempo. Mas recurso não é mais um problema, tá, rapaziada? Já estamos bem de recurso agora, ou tudo dessa forma aí. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu fiz aqui, eu posso deixar nos comentários que eu clico ou eu mostro no próximo vídeo ali rapidinho, beleza? Então a gente vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tamo bem, né? Não precisamos de mais nada e agora é só isso aí.